Todo ano surge um craque na copinha, mas você se lembra os últimos 10 eleitos melhores da competição? Será que vingaram ou floparam? Onde que eles jogaram e onde jogam atualmente? É isso que você vai ver hoje aqui no Latino Fute. Começando a nossa lista com Leandrinho, meia do Santos, que ganhou a copinha em 2012. Ao vencer o Goiás na final por 3-1. Apesar de Neilton ter feito 3 gols contra o Palmeiras na semifinal, quem levou o prêmio de melhor jogador do torneio foi o Leandrinho. Depois disso, ele subiu para o profissional, jogou 24 partidas no ano seguinte. Depois disso, foi perdendo espaço e entre 2013 e 2016 fez 60 jogos. E então essa passagem ruim pelo time profissional do Santos fez com que ele fosse para Portugal. Em Portugal ele rodou por alguns times, depois ele até voltou para o futebol brasileiro para atuar no Avaí, mas não vingou. E atualmente está jogando pelo Al Jandal da Arábia Saudita na segunda divisão árabe. Então o primeiro nome da nossa lista, Leandrinho, pode-se dizer que flopou legal. Em 2014 o destaque da copinha foi o Lucas Otávio, meio-campista do Santos. O Santos que foi campeão da copinha vencendo o Corinthians na final por 2-1. Após essa boa participação de Lucas Otávio na copinha, ele subiu ao profissional e já foi emprestado diretamente para o Paraná. Lucas Otávio sofreu com muitas lesões e nunca conseguiu se estabelecer nos clubes que passou. Atualmente ele está sem clube depois de passagens por Avaí, Ituano e também por alguns momentos pelo Santos. Então Lucas Otávio não conseguiu vingar no cenário brasileiro, nem muito menos no Mundial. Em 2015 o craque da copinha foi ele, Gabriel Jesus, o mais conhecido dessa lista e o que mais deu certo até o momento. Ele foi eleito o melhor jogador da competição, apesar do Palmeiras ter sido eliminado nas semifinais para o Botafogo de São Paulo. Na Copinha de 2015 ele marcou 5 gols e fez várias atuações brilhantes, o que fez com que ele subisse para o profissional com muitas expectativas. Essas expectativas foram atendidas no ano seguinte, Gabriel Jesus subiu e em 2016 foi crucial para o Palmeiras ser campeão do Brasileirão, o que fez com que ele chamasse a atenção da Europa, então ele foi vendido em 2016 para o Manchester City de Pep Guardiola. No Manchester City ele ficou 6 temporadas, combinando muitos gols, sendo o segundo maior artilheiro brasileiro na era Premier League. Depois disso ele se transferiu para o Arsenal, onde está jogando atualmente. Hoje ele é praticamente um titular absoluto no Arsenal quando está em forma física ideal. Além disso, Gabriel Jesus jogou 2 Copas do Mundo e foi campeão das Olimpíadas com a seleção brasileira. Então, pela primeira vez nessa lista, eu posso dizer que Gabriel Jesus sim vingou no futebol. Talvez não se alcançou o nível mais alto possível, mas sim ele conseguiu um bom desempenho no Palmeiras e nos clubes europeus que ele jogou. Em 2016, o Flamengo venceu a Copinha ao vencer o Corinthians nos pênaltis. Grandes destaques daquele time eram Lucas Paquetá e Felipe Viseu, e foi Felipe Viseu que ganhou o prêmio de melhor jogador da competição após terminar com 7 gols e ser o vice-artilheiro da competição. Depois dessa boa participação de Viseu na Copinha, ele subiu para o time profissional do Flamengo, onde começou bem. Em 2 temporadas ele fez 64 jogos e marcou 17 gols, incluindo gols em finais de competições importantes, como a Sul-Americana de 2017, onde ele terminou o artilheiro da competição. Porém, em 2018 ele teve uma mudança de rumo na carreira, ele acabou sendo vendido para o Udinese e aí só foi ladeira abaixo. Ele teve problemas de adaptação na Udinese, foi emprestado para o Grêmio, foi emprestado para o Ceará, foi rodando por vários clubes aí do futebol e hoje atualmente está jogando pelo Criciúma. O Criciúma ele até está tendo um momento bom, mas eu posso dizer aqui que a gente esperava muito mais do Felipe Viseu. Depois daquelas 2 temporadas que ele começou muito bem, metendo bastante gol, a gente esperava mais. Então eu vou dizer aqui que ele flopou, infelizmente. Ele ainda é jovem, pode recuperar seu futebol, mas não acredito que não a nível de ser um atacante que a gente esperava. Em 2017, o Corinthians foi o campeão da Copinha e o craque do Corinthians foi Pedrinho, que ganhou o prêmio de melhor jogador da competição. Vindo para o profissional, o Pedrinho começou ali sendo um reserva, entrando de vez em quando, e chegou até a usar a camisa 10 no clube. E permaneceu no clube até 2020, tendo 11 gols em 134 jogos. Depois disso, ele foi negociado com o Benfica de Jorge Jesus, onde não conseguiu render bem, e agora retornou para o Brasil para jogar no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, vamos dizer assim, ele não é muito utilizado e quando entra não vai bem, a torcida não gosta muito dele. Então vamos dizer assim que Pedrinho não atingiu o nível que a gente esperava dele. É um flop.
Em 2018, Lisiero foi vice-campeão com o São Paulo da Copinha. Lisiero, um volante, foi o destaque da competição, logo subindo para o profissional. Porém, ele enfrentou muitas lesões nesse período, então não foi muito utilizado. Ele voltou a jogar mais constantemente em 2021. O São Paulo então emprestou ele para o Internacional, e no Internacional ele fez uma campanha no Brasileirão muito boa, onde o Inter foi bem no Brasileirão. Depois disso, aos 24 anos, Lisiero retornou a São Paulo para tentar mais uma vaga no time titular. Porém, ele foi emprestado de novo, dessa vez para o Coritiba. Recentemente, ele foi emprestado para um clube suíço. Então, com 25 anos, numa liga não tão forte, num clube não tão forte, eu posso dizer que Lisiero flopou. O craque da Copinha de 2019 também surgiu do São Paulo, e foi ele, Antony. Antony se destacou principalmente na final contra o Vasco, onde ele fez um gol, superou Gabriel Novaes e foi eleito o craque da Copinha. Depois dessa bela copinha, Antony subiu para o profissional do São Paulo e logo foi vendido para o Ajax. Após uma boa passagem no Ajax, ele foi vendido para o Manchester United com altas expectativas. Porém, até o momento no Manchester ele não conseguiu desempenhar o seu futebol. Na minha opinião, não temos como definir se o Antony flopou ou vingou, porque a carreira dele ainda não acabou, ele é muito jovem, está num time grande. No Manchester United, ele flopou, mas no Ajax ele vingou. Então não temos como definir para a carreira dele se ele flopou ou vingou. Inclusive, as atuações dele levaram ele a uma Copa do Mundo, o que não é pouca coisa. Em 2020 tivemos um clássico gaúcho na final, foi Inter contra Grêmio. Quem levou a melhor foi o Internacional, com Praxedes se destacando na equipe colorada. Ele, que anteriormente era da base do Fluminense, foi parar no Inter depois de uma transferência. Depois desse belo desempenho na Copinha, Praxedes subiu para a equipe profissional colorada, onde ajudou o Inter a chegar à vice-colocação do Brasileirão daquele ano. Depois disso, ele se valorizou no mercado e o Red Bull Bragantino comprou ele por 36 milhões de reais. Porém, o Bragantino emprestou ele para o Vasco, e é onde ele joga atualmente na equipe Cruz-Maltina. E esse é mais um jogador que não tem como falar se flopou ou vingou, porque ele não acabou a carreira ainda, ele está muito novo. Então não temos como falar, mas é isso aí a situação do Praxedes. E depois de 2020, como vocês sabem, a Copinha fez uma pausa de um ano por conta da pandemia. Então vamos pular direto para 2022. Em 2022 foi o Palmeiras que ganhou a Copinha pela primeira vez na sua história. E o grande principal nome dessa conquista foi o Endrick, que com apenas 15 anos na época, Endrick fez 6 gols na Copinha, foi o grande craque do Palmeiras, levou ao título vencendo o Santos na final. E a sua atuação sendo tão jovem chamou tanta atenção que o Real Madrid comprou ele. Por 400 milhões de reais, Endrick foi vendido com nem 16 anos direito, ele tinha acabado de fazer 16 anos, foi vendido para o Real Madrid. Mas porém, atualmente ele continua no Palmeiras, pois precisa completar 18 anos antes. Ele deve sair nos meados de 2024. E o último nome dessa lista também é um jogador do Palmeiras. Kevin levou o Palmeiras ao seu bicampeonato na Copinha depois de marcar 5 gols e dar 5 assistências. O Palmeiras venceu o América na final por 2-1. Kevin depois foi promovido para o time principal por Abel Ferreira, mas não teve tantas oportunidades assim. E agora atualmente foi vendido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Kevin ainda tem muito futuro pela frente, então não vou falar se ele vingou, se ele flopou, porque ele nem jogou no profissional direito. A mesma coisa do Endrick, que eu esqueci de falar anteriormente. Porém, o Endrick, já está sendo importantíssimo para o Palmeiras no time titular. Então chegamos no final desse vídeo. Se gostou, por favor, deixa o like, deixa o seu feedback aí nos comentários dizendo que eu posso melhorar. Eu estou apenas começando aí a gravar vídeos. O que eu posso adicionar de novo, o que eu posso melhorar, talvez a minha dicção, não esteja 100%, a edição, qualquer coisa vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou aceitar, beleza? Então, até o próximo vídeo do Latino Fute, falou!